Oi, gente! Estamos na reta final de 2024 e esse ano eu fiz apenas uma única meta que eu não consegui cumprir e eu sei que eu não vou conseguir mais porque estamos a poucos dias do ano acabar. Mas eu decidi compartilhar com vocês nesse vídeo sobre 7 obras que eu bati dessa meta que eu criei no começo do ano e compartilhar um pouquinho da minha experiência com esses livros. Bom, a minha meta em 2024 era ler todos os e-books que eu tinha comprado em 2023. Com isso, foram 12 obras que eu selecionei, que foram 12 obras que eu comprei ao longo do ano passado. E aí, eu iria ler um livro por mês, porque daria certinho os 12 meses. Porém, os livros surgem no meio do caminho e eu acabei deixando essa minha meta um pouco de lado, sabe? Mas ainda assim, eu consegui ler 7 livros desses que eu separei e eu vou compartilhar agora com vocês um pouquinho da minha experiência sobre cada um deles. Então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E também já aproveite para fazer o seu cadastro no Cuponomia, que é uma plataforma que gera cashback e ainda oferece cupom de desconto na Amazon. Ou seja, você consegue comprar seus livrinhos com preços maravilhosos e ter parte do seu dinheiro de volta. E para isso, basta você se cadastrar através do link que está na descrição desse vídeo. Feito esse cadastro, você já ganha R$5 na sua conta do Cuponomia. E assim que você atingir R$20 na sua conta, você pode resgatar esse dinheiro e utilizar da forma que você desejar. Então, para não perder essa vantagem, cadastre-se agora mesmo. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li foi o livro Só o Amor Machuca Assim, que nessa história a gente conhece a Rain, que ela descobriu que seu noivo não é mais apaixonado por ela. Essa dor não era algo que ela estava esperando sentir, afinal ninguém espera sentir isso. E ela acreditava que essa relação deles era ótima e que ele jamais se apaixonaria por outra pessoa. E ficar ali naquela pequena cidadezinha inglesa não parecia o certo, pelo menos não por enquanto dela ver seu ex-noivo apaixonado por outra mulher. Então ela decide passar o verão na fazenda do seu pai com a sua nova família nos Estados Unidos. E tudo parece tranquilamente bem, até que seu caminho cruza com Anders, o vizinho da fazenda ao lado da casa dos seus pais, e ela percebe que ele pode ser um grande amigo nessa jornada. O problema disso tudo é que Anders também está sofrendo. Ele perdeu a sua esposa há 4 anos e ele ainda sente a sua falta. O luto continua presente em sua vida e seguir em frente é algo realmente difícil para ele. E aí, a partir disso, toda a trama vai começar a acontecer. E quando eu comecei a leitura de Só o Amor Machuca Assim, não havia nada extraordinário acontecendo no começo, sabe? E a gente vê uma personagem sofrendo com a separação, embarcando para o outro lado do país e tentando recomeçar a sua vida. E no começo eu fiquei um pouquinho incomodada com a Rain, que suas atitudes eram um pouco impulsivas e isso acabou me incomodando um pouquinho. Mas ao longo da narrativa eu fui entendendo todo o motivo e até mesmo as suas inseguranças. E aí foi onde eu comecei a criar empatia pela personagem. Até aí a leitura estava boa. A proposta da trama em fazer uma personagem se reencontrar e recomeçar estava sendo bem atendida. Porém, quando tudo iria mudar? Porque havia um segredo que precisava de uma revelação. E quando isso aconteceu, foi onde o plot do livro surgiu e me deixou completamente chocada, porque foi muito inesperado. Depois disso, a autora ela começou a desenrolar esse acontecimento, mas senti que não explorou tanto quanto deveria, sabe? Mas ainda assim, apesar de eu ter sentido isso, de não ter explorado tanto, ainda assim eu vi que a autora conseguiu atender a expectativa desse plot. Então, esse é um livro de romance com drama bom. É uma história que demora um pouquinho pra acontecer, mas que ainda assim trata de assuntos delicados e importantes como luto, questões internas, inseguranças e principalmente a importância de recomeçar a nossa jornada. O segundo livro que estava nessa minha meta de leitura era o livro Já Que Você Perguntou. E nessa história, a Chenny, ela era uma jovem jornalista de 20 e poucos anos e sentia-se completamente estagnada em sua carreira. Enquanto seus antigos colegas estavam conquistando contratos literários com grandes editoras, ela apenas entrevistava celebridades do mundo do entretenimento. Apesar de achar que seu trabalho era apenas isso, ela sempre teve um grande potencial. Por isso, Chenny foi escalada para escrever o perfil de um dos maiores astros de cinema que estava em ascensão, que era o Gabe Parker. E foi aí nessa inofensiva entrevista que acabou se tornando um fim de semana frenético que deixou todos os tabloides enlouquecidos e fez com que Chenny e Gabe se aproximassem mais do que realmente pretendiam e muitas coisas começaram a acontecer em suas vidas. Só que agora, 10 anos depois, Chenny precisa entrevistar Gabe de novo. Como tudo
tudo isso vai seguir em suas jornadas. Então, intercalado entre o passado e o agora, vamos conhecendo mais o desenrolar dessa personagem, em como ela e Gabe se conheceram, o que realmente aconteceu para mudar completamente a sua vida e como essa entrevista agora pode trazer muitos sentimentos à tona. E apesar de ter gostado de sua escrita e de algumas questões abordadas ao longo dos capítulos, ainda senti falta de diálogos mais envolventes, onde eu pudesse me conectar mais com os personagens e até mesmo entendesse um pouco mais de seus sentimentos. Ainda assim, já que você perguntou, é uma obra que desenrola aos pouquinhos, mas de uma maneira simples. Mostra que um pequeno acontecimento pode transformar nossa jornada para sempre e que, muitas vezes, ocultamos nossos sentimentos com medo do que pode acontecer, mas basta apenas uma pequena fagulha para fazer tudo transbordar. O terceiro livro dessa minha meta aí de 2024 foi o livro Aprendiz de Casamenteira. E nessa história a gente conhece a Marnie, que ela queria ter uma vida comum. Um marido, um filho e quem sabe uma minivan no subúrbio. E ela estava prestes a começar a sua vida com alguém que ela tanto amava. No entanto, as coisas começaram a ficar um pouquinho diferentes quando Marnie conheceu Blix, a tia-avó do seu noivo, que tem um sexto sentido bem aguçado, e ela revela algumas coisas para Marnie de como ela tem uma vida grandiosa e há muitas mudanças pela frente. E é quando, no dia do seu casamento, Noah aparece e está prestes a desistir de tudo. Porém, mesmo relutante e com muita insistência de Marnie, eles acabam se casando, mas na lua de mel, que o pedido de divórcio vem e as coisas começam a acontecer na vida da nossa personagem, assim como uma herança completamente inesperada. Então, sabe aquele livro que a gente já começa esperando pelo momento trágico da personagem, onde inúmeras coisas vão acontecer e a trama começa a desenrolar a partir desse ponto em diante? Exatamente dessa forma que eu acabei me sentindo com o Aprendiz de Casamenteira. Eu gostei do desenrolar da trama, gostei de como a autora conduziu toda a história, mas eu tenho algumas ressalvas. Uma das minhas ressalvas é com relação à idade da personagem. Ao longo dos capítulos, é difícil entenderem como Marnie tem 29 anos. Suas atitudes, em certos pontos, acabam sendo bem diferentes da sua idade. Tem algo específico na leitura onde ela tomou uma atitude bem impulsiva, mas de grande responsabilidade e que pra mim não funcionou. Mas exceto isso, Aprendiz de Casamenteira foi uma leitura que fluiu muito bem. Existem momentos de reflexões e os diálogos são bem simples e fáceis de compreender. Foi uma leitura que me mostrou que por mais que nós desejamos que nossa vida seja de certa maneira, o destino trabalha da sua própria forma e nos mostra outras possibilidades, novas escolhas, um novo caminho. A viver a vida da melhor maneira e encontrar beleza nas pequenas coisas. O quarto livro foi o livro Antes de Virarmos Estranhos, que nessa história nós vamos conhecer o Matt e como sua vida está após o divórcio. Ele é um renomado fotógrafo, ganhador de um grande prêmio, mas depois de tudo que aconteceu em sua vida, ele sente que nada mais faz sentido. Só que memórias e sentimentos do passado voltam à tona em sua vida quando ele está esperando o metrô e seu olhar cruza com uma mulher. O problema aqui não é qualquer mulher, é Grace, aquela que ele tanto amou na época do alojamento estudantil, e tudo acabou seguindo de uma maneira inesperada em suas vidas. E sem conseguir tirá-la de sua mente e sem saber como encontrá-la, ele decide criar um anúncio na página Conexões Perdidas, e essa é sua única esperança de conseguir retomar o contato com alguém que mudou completamente a sua jornada. Então, intercalado no ponto de vista de Grace e Matt, a autora conseguiu transmitir todas as emoções possíveis ao longo dos capítulos. Ela trouxe dois personagens que eram bem diferentes, principalmente em classes sociais, mas em como eles tinham muitas coisas em comum, principalmente a paixão pela arte, porque ele é apaixonado por fotografia e ela por música. E ao longo dos capítulos vamos nos aventurando por uma amizade que vai ficando cada vez mais intensa, até que os sentimentos começam a dar as caras e tudo fica ainda mais envolvente. Foram nesses capítulos do passado que eu me apaixonei completamente pela trama, afinal me envolvi completamente com a paixão juvenil, em como eles conseguiram enfrentar algumas situações delicadas e estavam prontos para superar tudo e qualquer coisa. Então, Antes de Virarmos Estranhos é um livro que, apesar de ter me causado um misto de emoções que Matt e Grace enfrentaram em suas vidas, ainda assim é uma história de amor, encontros e segundas chances. Uma história que vai acabar conquistando seu coração de alguma forma. O quinto livro é o livro Como Eu Era Antes, e nessa história nós vamos conhecer a Eden, uma jovem de 14 anos que sempre foi uma boa menina. Sempre respeitou os pais, ia bem na escola e fazia as melhores escolhas. Mas tudo mudou em sua vida após o melhor amigo do seu irmão a estuprar. A partir desse momento, a Eden de antes deixou de existir. Toda a sua inocência e aquilo que ela acreditava sumiu. Só que como ela contaria isso para seu irmão e até mesmo para seus pais? Será que eles acreditariam nela? Só que ela não consegue falar sobre
sobre, ela não consegue externar os minutos terríveis que sofreu esse abuso. Então ela decide enterrar a verdade e conviver com seu trauma. Afinal, o que mais ela poderia fazer? Como não pode voltar no tempo, a Eden decide viver sua vida de uma maneira extravagante e diferente. Ela começa a viver como se não precisasse de amigos, de amor ou de justiça. Até o momento que tudo desmorona, seu mundo vira de cabeça para baixo novamente e ela percebe que ela é a única pessoa que pode salvá-la desse tormento. Esse é um livro que tem uma carga emocional fortíssima, que aborda um assunto extremamente delicado, mas que nos mostra que, infelizmente, é uma realidade que acontece com muitas crianças e mulheres. Uma realidade onde elas se calam por medo do agressor e das pessoas não acreditarem no que ela vivenciou. Ver o quanto Eden se calou para não falar sobre o assunto e o quanto isso mudou a sua vida deixou meu coração em diversos pedacinhos. E apesar de alguma de suas atitudes não me agradarem, principalmente porque ela fazia tudo isso para sentir algo, ainda assim é perceptível o sofrimento que ela carregava em seu peito. Então eu gostei muito dessa trama, é um livro que impacta logo na primeira frase e segue dessa forma até a última página. Cada capítulo é repleto de emoções e sensações inexplicáveis, e o final deixa um gancho perfeito para o que vai acontecer no próximo livro dessa duologia. Então essa é uma obra que eu recomendo muito para quem gosta de um drama, mas deixo minha observação de que é um livro que pode conter gatilhos. Um livro que é intenso, doloroso e chocante em diversos momentos. O outro livro que eu li era um livro que eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei, que foi o livro Disquité para Titias. E nessa história nós vamos acompanhar a Maddie. Ela é uma jovem que trabalha como fotógrafa para o negócio de sua família. E após o término de uma relação anos atrás, ela ainda sente que não está preparada para uma nova relação. Porém, não é a mesma opinião da sua mãe e de suas tias. Então, é quando em um encontro arranjado, Madeline acaba acidentalmente matando seu acompanhante. Mas é claro que tudo isso acontece em legítima defesa, afinal ela não soube como reagir naquele momento que seguiu a sua intuição. Só que nem tudo é tão simples assim, né? Ela acaba pedindo ajuda para sua mãe e suas tias e elas bolam um plano perfeito. Entretanto, no dia seguinte será o casamento do ano, uma festa que elas estão aguardando há muito tempo e será perfeita para o negócio. Só que ninguém esperava que o corpo estaria num freezer indo para o local da cerimônia. Como se já não bastasse toda essa confusão que elas estão metidas, outras coisas vão desenrolando, sentimentos conflitantes também vão surgindo, afinal o amor dos tempos de faculdade da Maddie reapareceu em sua vida, segredos vão sendo revelados e o casamento está prestes a se transformar para sempre. Quando eu comecei Disquité para Titias, eu não senti aquela conexão imediata com a trama, sabe? Fiquei pensando se eu iria realmente me envolver com essa narrativa. Mas, ao longo dos capítulos, após o acontecimento da morte do date de Madeline, toda a trama desenrolou de um jeito super divertido. Em cada capítulo eu ficava me perguntando como tudo aquilo era possível, em como elas estavam conseguindo lidar com toda aquela situação e ainda sendo capazes de planejar o casamento perfeito. Eram tantos acontecimentos na vida da personagem principal e de suas tias que eu estava achando impossível que tudo iria acabar bem. E a maneira como a autora trouxe todos esses acontecimentos divertidos e marcantes em sua narrativa, assim como personagens secundárias icônicas que ganharam um grande destaque, fazendo com que a obra me conquistasse bastante. Um ponto que eu gostei muito nesse livro foi em como a personagem evoluiu ao longo da história. No começo, ela era bem segura, tinha medo de expor seus sentimentos para suas tias e sua mãe, tinha medo de magoá-las, mas percebeu que o amor delas ia muito além de qualquer coisa. Que todas elas eram capazes de fazer tudo em nome do amor, que o laço familiar é o mais importante do que qualquer situação ou acontecimento. Então, para quem gosta de livros com uma boa dose de risada, acontecimentos bem inesperados e muitas revelações, tenho certeza que essa é a obra perfeita para você. E o último livro dessa minha meta de leitura foi o livro 8 Horas Perfeitas. E nessa história nós conhecemos a Noelle, que ela é uma personagem que passou a vida toda lidando com diversas questões, principalmente com sua mãe, e sempre fez o possível para ajudá-la, assim como todas as pessoas em sua volta. Também, como se já não bastasse tudo isso, ela também está lidando com a questão da cápsula do tempo da sua melhor amiga, que elas fizeram na época do colégio, que não foi encontrada. Então, quando ela está voltando para casa para cumprir com todas as suas obrigações e tentar entender sobre o sumiço da cápsula, uma nevasca atinge a região, fazendo com que ela fique presa no trânsito, sem comida, sem água e até mesmo sem bateria no celular. E esse seria o momento perfeito para surtar. Só que de repente, Sam, um norte-americano que está estacionado próximo ao seu carro, percebe que Noelle não está lidando muito bem com toda essa situação e decide compartilhar as próximas horas com ela. E é quando, em meio a diversas conversas e confissões, eles vão descobrindo mais sobre o outro. Mas tanto Sam quanto Noelle seguirão caminhos diferentes
após a estrada reabrir. Mas e se o destino reservar um plano diferente? O desenrolar da trama entre Noelle e Sam vai acontecendo aos poucos, depois do reencontro na nevasca, que durou 8 horas, e eles seguiram por caminhos diferentes. Tudo foi desenrolando e o destino trabalhou da melhor maneira para que eles se reencontrassem em diversos momentos. Mas apesar de ter gostado e ter entendido tudo que Noelle estava enfrentando, por se sobrecarregar em tentar lidar com todos os problemas de todo mundo, por não ter o reconhecimento merecido, ainda assim eu não criei uma conexão completa com a trama. E esse livro, apesar de ser um clichê por eles se conhecerem por intervenção do destino e tem seus caminhos cruzados ali de uma maneira bem inesperada, ainda percebemos o quanto estavam destinados a estarem juntos. 8 Horas Perfeitas é uma história cheia de encontros e desencontros que provavelmente te fará acreditar no poder do destino, mas que além disso também é uma história de aceitação, de se conectar novamente consigo mesma. E como eu falei, eu tinha separado 12 livros para ler ao longo de 2024 e essas 7 obras foram as que eu li. As que eu não li foram os livros Oi Sumido, Feitiços para Coisas Perdidas, 99% meu, Angélica Frankenstein em Busca do Par Ideal e A Teoria da Conspiração de Nós Dois. Essas 5 obras eu não consegui ler e provavelmente não vou conseguir, porque como eu falei, estamos aí na reta final de 2024, mas em algum momento com certeza vou dar uma chance para essas obras que eu tenho muita curiosidade em conhecê-las. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas obras que eu li ao longo de 2024. Como vocês podem ter percebido, algumas me agradaram muito e outras um pouquinho menos, mas assim, acho que são obras que vale a pena dar uma chance, porque são leituras que me conquistaram de alguma forma, mas tiveram algumas ressalvas, e que leitura é algo muito particular que pra mim pode não ter funcionado totalmente, mas pra você pode funcionar 100%. Se você já leu alguma dessas obras, deixa aqui nos comentários. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!